Circula um vídeo de um estilingue lançando projéteis contra a muralha da cidade, com painel de parâmetros à esquerda, tensão e peso da flecha, e cena em 3.xc. Ketslua, que postou o vídeo, disse que usa o Opus há anos e nunca tinha visto esse nível de detalhe em uma geração só. Um comando e a cena inteira aparece. Na época em que ele postou isso, o modelo por trás ainda existia apenas como um boato. Claude Opus 5 vazou antes do lançamento e as reações foram tão entusiasmadas que alguns brincaram que deveria se chamar Fable 6. Agora, a piada teve um desfecho. Hoje, 24 de julho, a Anthropic oficializou. O Opus 5 está disponível em todas as plataformas e confirma a maioria do que os vazamentos diziam. Dois momentos, o vazamento e o lançamento que resolveu tudo. No mesmo dia, ele postou um cartão de previsão do tempo mostrando iluminação e sombras mudando, com o sol passando por vidro fosco e nuvens ao fundo. Depois, uma cena de cozinha detalhada, objetos, ímãs de geladeira, rejunte dos azulejos e uma chaleira com reflexo realista. É a primeira vez, ele diz, que viu esse nível ser alcançado no 3.js. No Birdable rodaram o mesmo prompt de cerco pelo Opus 5 e pela versão pública do Fable 5. O Fable terminou de uma vez, mas seus tons eram chapados, planos de cor sólida, a grama não tinha ondulação e o estilingue não tinha painéis de tensão nem de peso da flecha. A diferença na densidade de detalhes era óbvia. No Zikar, tentaram recriar o Minecraft, usando um benchmark não oficial popular, e a física de destruição dos blocos e as sombras nas superfícies ficaram muito próximas. Ele continuou com um SVG de um controle de PS5 com reflexos nos joysticks, trackpad, botões, que parecia uma renderização de produto, forte tanto em 3D quanto em 2D. Então, de onde isso veio? Primeira pista, 9 de julho. Um codinome chamado Honeycomb EAP, no seletor de modelos do cursor, ao lado do Opus 4.8 e do Sonnet 4.5, marcado com uma janela de contexto de 1 milhão de tokens e um novo modo de esforço extra alto. Poucas horas depois, sumiu. Em 14 de julho, alguém achou uma entrada do Opus 5 na biblioteca de modelos Vertex IA do Google, sugeriu o lançamento para quinta-feira e temeu que a Anthropic aproveitasse para remover o Fable 5 do plano de assinatura do Claude. Outro criador repetiu isso no dia seguinte. Dê crédito aos dois agora. Honeycomb era real. A prévia de acesso antecipado da Anthropic do modelo exato que foi lançado como Opus 5. E o palpite de quinta-feira se confirmou, os provedores ativaram o modelo no anúncio do dia 23 na manhã de sexta-feira. Depois disso, tudo acelerou. Na M1 postou que rastros pré-lançamento haviam reaparecido. Após o lançamento gradual do Opus 5 entre os provedores e com alguns usuários já acessando, a interface ainda exibia 4,8, uma diferença de saída difícil de não notar. Uma captura de tela vazou à noite, supostamente postada acidentalmente por um funcionário da Anthropic, mostrando um usuário acionando as proteções do Fable 5 e sendo redirecionado ao Opus 5. E o Opus 5 apareceu com seu nome real em um erro pop-up do Cursor String Cloud Opus 5 Thinking High, observando que você precisa do modo máximo. Então, o próprio lançamento, a própria apresentação da Anthropic diz claramente: um modelo reflexivo e proativo que chega perto da inteligência de ponta do Fable 5 pela metade do preço. Novo padrão no Claude Max, modelo mais forte no Claude Pro, a janela de 1 milhão de tokens permanece, e o preço é exatamente o do Opus 4.8, $5 por 1 milhão de tokens de entrada, 25 por milhão de saída. Fable custa R$10,50, então a teoria que circulava nos rumores de que era uma versão econômica do Fable virou proposta oficial. O modo de esforço extra alto da captura de tela Honeycomb também foi lançado. Agora tem um seletor de esforço do baixo até o X alto. O guia de prompts recomenda usar baixo ou médio na maioria dos casos. Eles superam configurações dos modelos Opus anteriores com menos tokens e iniciam no X alto para programação e agentes. Há também um modo rápido, cerca de 2,5 vezes mais veloz pelo dobro do preço. Agora, os resultados. Todos eles vêm da Anthropic, então leve-os com cautela. A manchete parece estranha quando dita em voz alta. Na programação com agentes, o modelo pela metade do preço supera o carro-chefe.
43% no Frontier Bench contra 33% do Fable, mesmo resultado em trabalho intelectual e em uso de computador, onde supera a melhor execução do Fable custando 1/3 do preço. Então, tem um número que todo mundo tirou print. ArcAGI 3 apresenta problemas que um modelo não pode ter memorizado, e Opus 5 chega a 30%, enquanto o GPT 5.6 Soul fica por pouco abaixo de 8%. Mas olha quem está faltando nesse gráfico. Fable 5 não tem pontuação nenhuma, 3 vezes o próximo melhor modelo em uma corrida que o próprio modelo de fronteira da Anthropic nunca participou. Ela perde em algumas. GPT 5.6. Soul ainda lidera em programação com agentes no DeepDeep SWE, Mythos domina a cibersegurança. Fable lidera em saúde. Mas se você olhar todo o conjunto, cada gráfico tem o custo em um dos eixos. Esse é o sinal. Esse lançamento foi feito para quem assina a nota fiscal. 2 detalhes ficam abaixo dos benchmarks e os superam. Classificadores de segurança no Opus 5 devem intervir cerca de 85% menos vezes do que no Fable 5. A política de retenção de dados de 30 dias que a Anthropic vinculou ao Fable e ao Mythos não se aplica ao Opus 5. Esse ponto vai além do esperado. Em junho, avaliadores externos tentaram avaliar o Fable, mas encontraram uma barreira. O ArcPrize manteve seus testes verificados, em vez de entregar um conjunto privado de perguntas a algo sujeito a uma regra de retenção de 30 dias. No último exame dos agentes, o modelo recusou cerca de 1/3 das tarefas e se substituiu pela versão 4.8 no meio da execução. Opus 5 supera o obstáculo citado, então as pontuações independentes devem sair em poucos dias e são as que realmente importam. E o recurso alternativo daquele print vazado acabou sendo real, com uma correção. É um recurso de API opcional. Solicitações sinalizadas por classificadores de segurança no Opus 5 ou Fable 5 podem ser automaticamente direcionadas para outro modelo em vez de serem bloqueadas. Uma opção de roteamento documentada ativada pelo cliente. O print mostrou um mecanismo real. A leitura de que havia uma capacidade oculta nisso caiu por terra com a documentação, levando à questão do dinheiro nos vazamentos. Chetzlua gastou todo o limite de crédito em 3 prompts. O contra-argumento da Anthropic veio com um modelo. Testadores iniciais como Harvey relatam que o Opus 5 iguala o modo máximo de raciocínio do Opus 4.8, usando em média 26% menos tokens. O controle de esforço serve para evitar que tarefas rotineiras gastem muito do orçamento do X. Se isso continuar nas cargas de trabalho reais, saberemos em uma semana. Uma lição dos vazamentos permaneceu após o lançamento, pois inseriram os IDs dos modelos nos roteadores antes mesmo dos nomes serem resolvidos. A correção é simples e envolve 3 passos. Pegue o ID exato do modelo na página oficial do modelo, em vez de confiar no preenchimento automático. Registre o modelo que você solicitou e o modelo que você realmente recebeu como 2 campos separados, porque essa única mudança transforma todos os problemas que acabei de descrever em algo que você pode ver em um painel. Em seguida, envie isso para a parte do tráfego com o modelo antigo ainda ativo. Agora o ID é público, então tudo leva 10 minutos. Faça isso mesmo assim. A preocupação com a assinatura levantada em 14 de julho se confirmou, mas da forma mais branda possível. O acesso ao Fable 5 nos planos pagos terminou em 19 de julho, e o Opus 5 assumiu imediatamente esse lugar como o novo padrão máximo. O topo apenas mudou de nome e continuou ocupado. E já que estamos falando sobre como as empresas estão usando IA, aqui vai algo útil. A maioria votou ontem na enquete para conhecer 7 agentes de IA, pelos quais empresas pagam de 3 a 10 mil dólares, então vamos entregar isso de graça. Ele especifica quais agentes as empresas compram, seus preços, quem precisa e como identificar os clientes certos. Também aborda o ROI, taxas de configuração, mensalidades e como pode ser uma lista realista de clientes de 10 mil dólares por mês, sem necessidade de codificação. Você pode acessá-lo pelo link na descrição do vídeo. Agora voltando à Anthropic. Há uma segunda disputa, menos técnica e mais geopolítica. O assessor científico da Casa Branca, Michael Kratsius, disse que a Moonshot, laboratório chinês por trás do Kimi K3, o maior LLM de pesos abertos disponível,
copiou o Fable da Anthropic e usou chips não autorizados para exportação à China. Palavras dele: destilação industrial em larga escala e secreta, com o objetivo de roubar tecnologia proprietária dos Estados Unidos e minar a pesquisa americana, é inaceitável. A Moonshot não respondeu, e Michael Kratsius não divulgou as fontes, em meio a debates sobre proibir totalmente modelos chineses de pesos abertos. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, também comentou sobre marcas d'água em modelos dos Estados Unidos, marcas d'água de modelos dos Estados Unidos aparecendo em modelos chineses, mas ninguém explicou essas marcas e o Tesouro não respondeu. Pesquisadores duvidam da linha do tempo. Braden Hancock, do Instituto Loud, cofundador da Snorkel AI, foi direto. Você não consegue um modelo tão forte, tão rápido assim. Não se consegue isso a partir do Fable por meio de destilação estrita, porque o Fable só está público desde 1º de julho, e não dá para destilar tantos dados, treinar um modelo e lançá-lo em apenas 2 semanas. Nathan Lambert, do Instituto Allen, apresentou a versão estrutural. A destilação importa menos à medida que os modelos chineses se aproximam da fronteira e o treinamento passa a focar em aprendizado por reforço. E se fosse tão fácil assim, todo mundo já teria alcançado um GLM ou K3 reutilizando seus dados. Na prática, destilação significa consultar sistematicamente um alvo para obter dados pós-treinamento, às vezes pedindo para ele articular sua cadeia de raciocínio, às vezes coletando prompts e respostas para ajuste fino supervisionado. SFT é o motivo pelo qual você vê um modelo de terceiros insistindo que é o Claude. Como Lambert coloca, é aí que o modelo aprende seus modos. Modos não são capacidade. A habilidade de nível Fable exige aprendizado por reforço, com um agente do modelo maior avaliando e ajustando as respostas dos menores conforme a nota. E as técnicas mais avançadas exigem uma infraestrutura séria por meio de uma API de laboratórios de ponta que seria absurdamente cara, limitada pela lentidão desses modelos e talvez nem traga melhorias. Modelos Frontier anteriores provavelmente alimentaram a Kimi. A Anthropic acusou a Moonshot, a DeepSeek e a Minimax de destilação sistemática no início deste ano, dizendo que encontrou milhões de interações ligadas a essas empresas, através de endereços IP e metadados, com padrões distintos do uso normal e extração deliberada de capacidades. Ela não comentou sobre as alegações da Fable. E isso não é específico da China. Musk testemunhou nesta primavera que a Xai em parte destilou modelos da OpenAI para construir o Grok, chamando isso de prática comum em todo o setor. A linha entre destilação e geração de dados sintéticos é tênue. Outro ponto de Hancock: os americanos subestimam essas equipes. Um dos fundadores da Moonshot era doutorando na CMU. Se os modelos dos Estados Unidos parassem amanhã, a China desaceleraria, mas seguiria avançando. Depois vem a parte do hardware. Supostamente, a Moonshot obteve NVIDIA Grace Blackwell 300 e acessou servidores equipados com GB300 na Tailândia. Esses chips não podem ser exportados para a China. Mas existe um mercado negro, segundo Sam Bresnick, do Georgetown Center for Security and Emerging Technology. Em março, o cofundador da fabricante americana Supermicro foi indiciado por contrabandear servidores com NVIDIA para a China. Bresnick defende leis de identificação de clientes para centros de dados no mundo todo. Se uma empresa faz grandes treinamentos em hardware de última geração, deveria haver um mecanismo de reporte para identificar quem são e o que fazem. O Departamento de Comércio de Biden propôs isso em 2024, nada sob Trump, embora os exportadores ainda sejam responsáveis pelo uso final aprovado. Enquanto isso, o Google lançou 3 modelos em 21 de julho, Gemini 3.6, Flash 3.5, Flash Lite e um especializado 3.5 Flash Cyber voltado para agentes de produção, onde a eficiência de tokens e a latência determinam a economia unitária. O 3.6 Flash é o carro-chefe e o destaque não é a qualidade, é a verbosidade. No Artificial Analysis Index, ele usa 17% menos tokens de saída do que o 3.5 Flash, e em benchmarks como o DeepDeep SWI da DataCurve, isso chega a 65%. Menos etapas e chamadas de ferramentas em fluxos de trabalho com várias etapas, com custo menor. $1,50 por milhão de tokens de entrada e $7,50 por milhão de saída,
reduzindo o custo por tarefa executada por agente. A qualidade também aumentou. DeepDeep é SAB e 49% contra 37%, com menos edições de código indesejadas e menos loops de execução. MLI Bench, 63,9% contra 49,7%. Sistema operacional World Verified, 83,0% contra 78,4%. O recurso de uso do computador agora é integrado do lado do cliente via Gemini API e Gemini Enterprise. A versão 2 do PibVal IA coloca o trabalho intelectual em 1421 contra 1349. Hebbia e Harvey relataram melhor processamento de documentos e análise de gráficos e dados. Elaboração de relatórios. Ele vem com proteções reforçadas contra QBRN e ofensiva cibernética, mais resistente a jailbreak, treinado para recusar menos em usos benéficos. O 3.5 Flashlight é focado em alta vazão. São 350 tokens de saída por segundo a 30 centavos de entrada e $2,50 de saída. O Terminal Bench 2.1 vai de 31% a 54%. GDM MRCR versão 2 contexto longo, de 60,1% a 72,2%. PibVal IA versão 2, execução no mundo real de 642 a 1140. Ele até supera o antigo 3 Flash no CWE Bench Pro, 54,2% contra 49,6%, e no sistema operacional World Verified, 74,0% contra 65,1%. Os níveis de raciocínio são ajustáveis, mínimos para tarefas baratas e em alto volume, e mais altos para subagentes em múltiplas etapas, incluindo o uso de computador integrado. Flash Cyber é o mais interessante. 3.5 Flash ajustado especificamente para encontrar e corrigir vulnerabilidades, com vários agentes trabalhando dentro do CodeMender em um relatório combinado, atingindo desempenho de ponta competitivo no CyberGine a um preço por token menor do que modelos maiores. Devido ao risco de uso duplo, é restrito a governos e parceiros confiáveis em piloto limitado. Os outros dois já estão disponíveis pela API Gemini no Google IA Studio e Android Studio, Google Anti-Gravity para o 3.6 Flash, a Gemini Enterprise Agent Platform e o aplicativo, além do aplicativo Gemini para todos, com o Flashlight integrado à busca. O Gemini 3.5 Pro está em testes com parceiros, e o rodada de pré-treinamento mais ambicioso do Google até agora já está em andamento para o Gemini 4. Hoje está assim. Diga o que acha das evidências do Opus 5. Obrigado por assistir e até a próxima.